Olá, bom dia, paz e bem. Uma alegria chegarmos até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Celebrávamos ontem, domingo, a Epifania do Senhor. E com isso iniciamos na vida da igreja a primeira semana do tempo comum. Nós hoje, nesse dia 8 de janeiro, vamos rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 7 até 11. Recordando que nesta segunda-feira, dia 8, celebramos também na vida da igreja o batismo do Senhor. João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Meus caros amigos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, o episódio do batismo de Jesus nos coloca frente a frente com um Deus que ele aceita se identificar com cada um de nós, com o ser humano. Ele partilha sua humanidade, sua fragilidade, a fim de oferecer para nós um caminho de liberdade, um caminho de vida plena. A grande pergunta à luz da celebração da festa do batismo do Senhor é: será que eu, você, como filho deste Deus, que partilha sua humanidade e fragilidade, será que nós aceitamos ir ao encontro dos mais desfavorecidos e estender para eles a nossa mão? Será que nós temos condições de partilhar a sorte, a vida dos que se encontram na pobreza, na marginalização, a partilharmos a dor dos sofredores, dos injustiçados? Será que nós sofremos como Jesus, sofremos na alma as suas dores, aceitamos nos identificar com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim de melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida plena? Eu digo isso pelo seguinte, porque Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, ele foi ungido. O Evangelho nos narra assim: foi ungido pelo Espírito de Deus e ele abraçou, sem reticências, a missão que o Pai lhe confiou, de propor, de construir o reino de Deus. E todos nós que fomos batizados em Cristo, nós recebemos o mesmo Espírito de Deus que o próprio Jesus recebeu, e nós entramos na comunidade do reino. Então, no dia do nosso batismo, todos nós recebemos a missão de colaborarmos com Jesus na construção de um mundo mais fraterno e mais humano. Será que todos nós somos fiéis a essa missão? O nosso compromisso batismal, será que efetivamente é uma realidade que procuramos renovar a cada passo, a cada momento? Ou muitas vezes se torna como que uma letra morta que não toca a forma como nós vivemos? Enfim, depois de ser batizado e de ser ungido pelo Espírito, Jesus ele não se instalou numa crença religiosa fechada, ou então nós muitas vezes costumamos dizer assim, de meias tintas ou de serviços mínimos. Mas ele, animado pelo Espírito e pela força do Espírito, ele foi para Galiléia anunciar o reino de Deus e testemunhar o projeto libertador do Pai. Então a pergunta que eu gostaria de deixar para nós ao celebrarmos o batismo do Senhor: será que é dessa forma, coerente, comprometida,
apaixonada, que nós procuramos viver a missão que Deus nos confiou no dia em que nós fomos batizados? Os meus irmãos, minhas irmãs, excluídos, que são maltratados pela vida, pelas pessoas, será que pode efetivamente contar com o teu, com o meu, enfim, com o nosso empenho para levar para eles a carícia do Deus que cura e que dá vida? Vamos pensar, a partir do batismo do Senhor, no nosso batismo. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 9 de janeiro, a gente reza, a gente medita nos nossos corações, em nossas mentes, a partir do Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículos 21 até 28. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. E então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? O ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a região, em toda a região da Galileia. Meus caros irmãos e irmãs, logo depois do batismo do Senhor, nós vamos começar a ver, a partir do Evangelho de Marcos, uma atividade intensa de Jesus, colocando em prática o seu batismo. E as palavras e as ações de Jesus provocam, diz o Evangelho, a admiração de todos. Por quê? Porque as pessoas percebiam que nele havia algo diferente dos mestres da lei. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Jesus vivia o que de fato pregava e ensinava, e pregava conforme a vontade do Pai. Portanto, a sua autoridade, ela vinha da sua vivência e do seu testemunho, vinha também da sua intimidade com Deus. Assim sendo, obviamente, não podia ser diferente. Até os espíritos maus o temiam, pois sabiam que ele era o Santo de Deus. Jesus veio nos tirar das garras, das amarras dos espíritos maus que muitas vezes acabam dominando a nossa vida, que teimam em nos desafiar, mas ao mesmo tempo não pode enfrentar Deus. As obras de Jesus que ele realizava naquele tempo, também hoje, nesse nosso tempo, 2023, 24, aliás, já estamos em 2024, também hoje ele as realiza. E para isso, nós, cada um de nós, somos os seus instrumentos. Jesus, ele veio nos restituir a dignidade de filhos e filhas de Deus, de irmãos e irmãs dele. Ele nos deu o seu Espírito, que tem poder de fazer e de desfazer. Em nome de Jesus, pela sua força, também nós, é muito importante a gente guardar isso, também nós poderemos expulsar o mal, calar a boca dos impertinentes. Nós precisamos, quem sabe, refletir um pouquinho, porque também não usamos da autoridade que ele nos dá para a gente realizar coisas boas. A gente pode usar a palavra de Jesus no seu tempo, realizarmos milagres, os prodígios, mas talvez mais importante do que dizer milagres e prodígios, por que a gente não usa da mesma autoridade de Jesus que ele dá para a gente fazer o bem? Por que os espíritos maus não nos obedecem? Nós podemos, quem sabe, chegar à conclusão de que talvez não estejamos vivendo em consonância com os ensinamentos de Jesus. Talvez estejamos um pouquinho distantes, afastados.
para que os nossos ensinamentos eles tenham credibilidade, eles têm que ser acompanhados da nossa ação e do nosso testemunho fiel ao que pregamos. Então resta para a gente perceber que Jesus tinha autoridade porque não só ensinava, mas porque além de ensinar, ele agia. Então a nossa autoridade ela está condicionada ao nosso testemunho e à nossa firmeza e convicção no falar e no agir. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, rezaremos, meditaremos a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 até 39. Jesus saiu da sinagoga e foi com João e Tiago para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram para Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. E então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Veja, continuamos, após o batismo de Jesus, essa sua atividade, para colocar em prática novamente o batizado dele. Jesus que expulsa demônios, Jesus que cura pessoas, Jesus que de fato participa da vida das pessoas, dos seus sentimentos, das suas fragilidades. E Jesus restabelece a vida e a dignidade de cada pessoa. Portanto, ao lermos esse trecho da quarta-feira, nós vamos perceber que o evangelista Marcos oferece para nós esse vasto panorama da missão libertadora de Jesus. Uma vida muito dinâmica, intensa, viagens, ensinamentos, curas, expulsão de demônios e oração. Nada se faz sem oração. Jesus sai da sinagoga e, juntamente com o Tiago e João, vai à casa de Simão e de André. E aí, com o toque da sua mão, o que ele faz? Cura a febre da sogra de Simão. Imediatamente curada, ela se põe a serviço da comunidade, procura servir a Jesus. Então, o serviço ao próximo é a maneira de a gente mostrar gratidão a Deus. Ao pôr do sol, Jesus cura muitos doentes e endemoniados. Na madrugada, como se driblasse a todos, ele se retira sozinho para rezar. Com isso, com essa atividade, com essa dinâmica, ele mostra a importância de entrar em comunhão com Deus no meio das atividades do cotidiano. Também é importante para nós. Como que a gente entra em comunhão com Deus no meio no ritmo das nossas atividades? O Simão e os seus companheiros o procuram ansiosos e expressam o sentimento comum: todos te procuram. Mas Jesus não se deixa aprisionar. Diz ele no final do Evangelho: vamos para outros lugares. Foi para isso que eu vim, para fazer o bem, para restaurar a vida, curar. Para finalizar essa reflexão, é bom nós olharmos para a nossa vida, ao nosso redor. Porque, à luz dessa atividade intensa de Jesus e o que ele nos propõe que façamos, a gente pode dizer que também dentro da nossa própria casa, nos nossos lares, também deve ter pessoas enfermas, desmotivadas, sem esperança, precisando ser tocadas por Jesus para que sejam curadas, saindo desse seu mundinho de tristeza e, quem sabe,
de depressão, das angústias. Todos nós, assim como Jesus, nós somos instrumentos do amor de Deus, em todos os lugares pelos quais nós passamos. Depois da oração, a ação. Jesus nos ensina isso. Saindo da igreja, da oração, a gente precisa seguir adiante e, como Jesus, estarmos conscientes de que necessitamos nos desprender dos lugares, tendo como único objetivo cumprir fielmente a missão que o Pai nos confiou. Jesus não tinha tempo para descansar e não se apegava a ninguém, nem mesmo aqueles que o exaltavam. Na sua trajetória, ele cuidava de todos, escutava todos, atendia a todos, e tudo o que ele fazia, fazia com amor. Aqui está o caminho para nós: cuidar, escutar, atender a todas as pessoas e fazer tudo isso por amor. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação a gente conclui o itinerário dessa primeira parte, da primeira semana do Tempo Comum. Vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário, continuando então as mensagens da quinta, da sexta e do sábado. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, toda paz, todo bem, com a intercessão de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.